Geografia focada no concurso dos Correios. Vamos para mais questões de geografia. Eu adoro essa matéria, eu adoro geografia. Para mim é a melhor matéria do concurso dos Correios. Depois vou até querer saber de vocês qual a matéria que vocês mais gostam e a que menos gostam no concurso dos Correios. Mas vamos lá para mais um treino rápido para vocês. Já sabem como é que funciona, né? Olha a questão, pausa o vídeo, tente fazer e depois veja o gabarito e depois coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. Vamos lá? Vamos praticar. Vamos direto para a questão número 1. A região sudeste concentra o maior número de população residente no Brasil, seguida pela região nordeste. No que se refere às unidades federativas mais populosas do Brasil, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2022, assinale a alternativa incorreta. Gabarito, letra E, alternativa incorreta, Ceará é a segunda UF mais populosa da região nordeste do país. Vamos ver. Na verdade, Ceará, que é a oitava UF mais populosa do Brasil, é a terceira da região nordeste. A primeira é Bahia, que é a quarta do Brasil. Pernambuco é a segunda do Nordeste e sétima no Brasil. E Ceará, terceira UF mais populosa da região Nordeste e oitava do Brasil. Aqui tem todos os 27 estados e os 5 UFs que têm menos de 1% da população do país: Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá, Roraima. Dá uma olhada aí, informações importantes e vamos continuar. Questão número 2. Dados do censo 2022 mostram que a população brasileira está envelhecendo. Isso é um reflexo Gabarito, letra A. Isso é um reflexo da crescente expectativa de vida média e da diminuição da taxa de fecundidade no país. O envelhecimento da população brasileira é reflexo da diminuição da taxa de fecundidade, isto é, na expectativa média de filhos que uma mulher terá ao longo da vida reprodutiva. E o envelhecimento da população brasileira também é reflexo do aumento da expectativa de vida média, que ocorre devido às melhores na nutrição, nas condições sanitárias, nos cuidados com a saúde, etc. Assim, o número de brasileiros mais velhos está aumentando, enquanto o de jovens está diminuindo. Questão número 3. Em relação ao movimento populacional interno e externo no Brasil, assinale corretamente o período e o fluxo migratório correspondente. Gabarito, letra B, a única alternativa correta. Vamos ver por que a A está errada? A A está errada porque ela informa que de 1950 a 1960 ocorre a migração do sul para o centro-oeste, quando, na verdade, a partir da década de 50 ocorreram fluxos migratórios do nordeste para os grandes centros do sudeste. Letra B está correta, pois nordestinos migravam para o sudeste em busca de melhores condições de vida. E também migravam para a Amazônia, leias, Belém e Manaus, em direção às novas áreas agrícolas e aos garimpos. Vamos ver por que a C está incorreta. Está incorreta porque fala ali, está certo, a construção de Brasília atrai diversos imigrantes, com certeza, até hoje. Mas
incorreto ao falar ali em 1980, porque a Constituição de Brasília começou lá em 1956 e foi até 1960, no governo Juscelino Kubitschek. E a D está incorreta quando fala ali o período da migração do Sul para o Centro-Oeste. A migração do Sul, dos estados do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e também para o Norte, ocorreu especialmente entre as décadas de 70 e 80, com a expansão da fronteira agrícola. Então, confirmando, questão número 3, gabarito, letra B. Questão número 4. A favelização é um fenômeno presente em várias cidades brasileiras e representa um dos maiores desafios sociais do país. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. Gabarito, letra B. A favelização é resultado da falta de políticas habitacionais e do descaso do poder público com as camadas mais pobres da população, que se viram obrigadas a ocupar terrenos em áreas de risco. A favelização é um processo espacial de ampliação das áreas de ocupações irregulares nos centros urbanos. Ela é desencadeada por meio da necessidade de moradia de parte da população, que, na existência de condições econômicas favoráveis, habita zonas naturais consideradas impróprias para a construção de moradias. Questão número 5. Chamamos de processo de urbanização a transformação de espaços naturais e rurais em espaços urbanos, concomitantemente a transferência de população do campo para a cidade, que, quando acontece em larga escala, é chamado de êxodo rural. Sobre o tema apresentado, qual a alternativa apresenta corretamente o que são as chamadas megacidades? Gabarito, letra C. Megacidades são sedes de aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, que estão geralmente submetidas a um rápido processo de urbanização. As megacidades são aquelas que abrigam elevada densidade populacional, com mais de 10 milhões de habitantes. Apareceu nas suas questões aí, mais de 10 milhões de habitantes, já sabe que está falando das megacidades. E aqui no Brasil, vou mostrar para vocês, só tem uma megacidade, que é São Paulo. Aqui, apresentando os 5 municípios mais populosos do nosso país. Primeiro São Paulo, depois Rio, terceiro Brasília, quarto Fortaleza, quinto Salvador. Aproveitar a questão para também apresentar para vocês os municípios que não são capitais, que tem mais de 500 mil habitantes, na verdade os 5 municípios mais populosos do Brasil. Apenas 2 com mais de 1 milhão de habitantes, que é Guarulhos, em primeiro lugar, e Campinas, forçando esses que não são capitais. E ainda, aproveitando a questão, vai que cai na sua prova, uma curiosidade, você sabe o município menos populoso, com menos habitantes do nosso país? Vamos lá. Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menos populoso, com 854 habitantes. E vamos continuar. Questão número 6. Em 2022, foram registrados 2.018 casos de conflitos no campo, envolvendo 909.400 pessoas
e mais de 80 milhões de hectares de terra em disputa em todo o território nacional, o que corresponde à média de um conflito a cada 4 horas. Os dados constam no relatório anual sobre violência no campo, divulgado pela Comissão Pastoral da Terra, CPT. De acordo com a CPT, entre os principais causadores desses conflitos estão gabarito, letra C. De acordo com a CPT, entre os principais causadores desses conflitos estão os latifundiários, que são proprietários de uma grande extensão de terra, ou seja, de um latifúndio, que é uma grande propriedade rural, geralmente não cultivada e não explorada. As terras que são aproveitadas normalmente são utilizadas para o cultivo de uma única espécie, ou seja, a monocultura. E nesta são utilizadas técnicas de baixa produtividade. Confirmando, questão número 6, gabarito, letra C, e vamos continuar. Questão número 7. Leia atentamente o excerto. A é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. É constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, civicultores, extrativistas e pescadores. Qual alternativa completa a frase anteriormente? Gabarito, letra B, agricultura familiar. A agricultura familiar é a prática de atividades agrícolas realizadas em propriedades rurais, onde a maior parte da mão de obra vem da própria família, que é responsável pela gestão do estabelecimento. O cultivo costuma ser a principal fonte de renda e subsistência dessas famílias de agricultores. Questão número 8. A figura abaixo apresenta uma charge. Interprete-a atentamente. Julgue as alternativas abaixo e assinale a que está relacionada com a charge de forma correta. Gabarito, letra A. A Revolução Verde foi um modelo baseado no uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos na agricultura. A Revolução Verde tratou-se de um conjunto de inovações tecnológicas que permearam o setor primário da economia, agricultura e pecuária, a fim de melhorar tais atividades. Essas inovações caracterizaram-se por conter um conhecimento técnico avançado, com cientistas empenhados em fortalecer as produções agrícolas mundo afora. Dentre essas inovações, podemos citar o desenvolvimento de agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos e sementes mais adaptáveis a climas extremos. Questão número 9. Observe a charge abaixo.
A ilustração apresentada diz respeito ao período inicial da colonização portuguesa do território que viria a ser o Brasil. Sob a exploração e a primeira atividade econômica desenvolvida pelos portugueses, é correto afirmar que foi gabarito, letra A. A primeira atividade econômica desenvolvida no país foi, ainda no Brasil colônia, a extração e comercialização de pau-brasil, árvore utilizada para a fabricação de móveis, extração de tinta, etc. Portanto, confirmando gabarito da questão 9, letra A. Questão número 10. O Brasil possui uma extensa região territorial, considerada a maior da América Latina e a quinta do mundo. Em relação à sua divisão interna, é fragmentado em 27 estados, sendo, respectivamente, o maior e o menor deles questão tranquila, gabarito, letra A, Amazônia, Amazonas, o maior, Sergipe, o menor, em extensão territorial. Questão número 11. Leia os dois textos. 1. São as áreas mais baixas e planas do relevo, onde predominam os processos de sedimentação, já que recebe sedimentos oriundos de áreas mais elevadas. 2. São áreas de médias e elevadas altitudes. As superfícies são irregulares e os processos de erosão são predominantes. É a forma predominante do relevo brasileiro. Os textos 1 e 2 definem, respectivamente, gabarito, letra C, planícies e planalto. Planícies são áreas mais recentes, baixas e planas, formada pelo acúmulo de sedimentos de áreas mais elevadas. E os planaltos são relevos elevados e antigos, onde predomina o desgaste de sedimentos, a erosão. Questão número 12. Domínio morfoclimático é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais como clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo, predominantes em uma determinada área, e a forma como eles se relacionam entre si. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de acordo com a numeração apresentada no mapa do domínio morfoclimático do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sequência correta é gabarito, letra C. 1 Amazônico, 2 Caatinga, 3 Mares e Morros, 4 Cerrado, 5 Araucárias, 6 Pradarias. Questão número 13. Os pontos colaterais são as direções que ficam entre os pontos cardeais, representando
Gabarito, letra D. Além dos pontos cardeais, existem também os pontos colaterais, que são direções intermediárias. Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. Concluindo assim o nosso simulado. Gostou dessas questões de geografia? Coloque aí nos comentários. E também quero saber qual a matéria dos Correios que você mais gosta. Ou seja, português, matemática, informática, geografia ou ética. E qual menos gosta? Coloque aí nos comentários. E, logicamente, também quantas questões você acertou neste simulado.